que a gente acha que pode controlar. Vocês sabem por quê que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? É para que a gente possa entender que a nossa vida não nos pertence. Ela é uma dádiva, mas ela é um empréstimo só. Ela é apenas um empréstimo. Deus nos dá para sermos bons mordomos, mas Ele quer que a gente entenda que nós não podemos controlar e ela não nos pertence. Quem controla é o Senhor e ela pertence ao Senhor. Então eu quero começar com essa palavra aqui. Nós estávamos no caminho felizes da vida, cantando, e eu lá brincando com o Darcy: acelera, Ayrton, você está a 86, vai para 100. E a Claudinha: cuidado, a pista está molhada. E eu: acelera. Um quer controlar de um jeito, outro quer controlar de outro. Um quer puxar o freio, outro quer que o outro acelere. E o Darcy no meio, quase um carioca ali, tentando sambar para poder ficar no meio. De repente, um acidente na estrada. A gente pensou em sair um pouco mais cedo, né? Se a gente tivesse saído um pouco mais cedo, a gente estava no acidente. Se a gente saísse um pouco mais cedo, a gente estava no acidente. Nós não podemos controlar nada. Então a gente fica no acidente. Acho que o pastor Josimar: estamos a 500 metros de um acidente. E ele fala: talvez você possa sair pelo acostamento, pegar a direita. Não tinha como sair, a gente estava depois já parado a 300 metros do lugar e não tinha. E aí vem a polícia começa a fazer um pouco de ordem no local, de desviar. Graças a Deus conseguimos chegar. Mas eu acho que os irmãos devem ter cantado 1h30, né? 1h30. O louvor começou, vocês não puderam controlar o louvor também. Teve que esticar o louvor. O pastor Jormar esticou o café. Estamos aqui, gente. Nós não temos controle das nossas vidas. Pegaram? Então, nós devemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, todos os nossos planos, todos os nossos desejos, toda a nossa carne. Nós devemos depositar no altar do Senhor, porque nós não temos controle. Porque se a gente não tem controle, se a gente se expor à carne vai prevalecer. Se a gente se expor ao ego, o ego vai prevalecer. Se a gente se expor ao dinheiro, o dinheiro vai prevalecer. Essas coisas crescerão tanto em nós que elas se tornarão o nosso Deus. E você sabe qual é o nome desse Deus? Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Mamon ou a Deus. E as pessoas costumam traduzir Mamon como riqueza, como dinheiro. Não, Mamon é matéria. Qualquer coisa material, qualquer coisa que a gente acha que a gente pode tocar, segurar, controlar, reter, economizar, isso se chama mamon. Isso não pode tomar o lugar do nosso Deus. Ou a gente serve a um, ou a gente serve a outro. Então vamos começar por aí. A grande lição que nós devemos aprender é que nós devemos servir a Deus. Nós não podemos controlar nossas vidas, nós não podemos depender de seres humanos, nós não podemos crer que um ser humano pode suprir as nossas necessidades, seja até mesmo emocionais. Todo mundo é decepcionável. Mesmo os melhores cônjuges do mundo não podem trazer a felicidade que a gente tem necessidade. Somente o Senhor. Então, se você acha que vai achar um marido perfeito, uma esposa perfeita ou um filho perfeito, está enganado. Nem pastor perfeito tem, tá? Nem pastor perfeito tem. Todos nós temos os nossos defeitos e as nossas falhas. A nossa confiança, o nosso desejo, o nosso amor, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Bem, eu vou falar um pouco sobre Israel e a gente vai ter um segundo período à noite, mas eu quero aproveitar e começar a falar sobre Israel baseado em Romanos capítulo 11.
Eu acho que estavam esperando um louro de olhos azuis com o nome, né? Miguel Nikolaevski. Quem é o Miguel Nikolaevski? Miguel Nikolaevski é um servo do Senhor. É esse neguinho que vocês estão vendo aqui, que nasceu de família judia, descendente de judeus da Bessarabia, que fica na Moldávia, uma região que antigamente pertencia ao Império Russo. Em 1904, houve atos de violência contra as comunidades judaicas na Europa Oriental, que se chama pogrom. O que é pogrom? Pogrom é mais ou menos assim, mais ou menos o que aconteceu em 7 de outubro. Uma comunidade revoltada acha que outra comunidade é responsável pela sua desgraça. Então, lá na Rússia, as comunidades russas originais culparam os judeus por toda a desgraça que existe. No mundo, inclusive, inventaram uma história que os judeus faziam matzot, que é pão ázimo de crianças cristãs. Então vem a comunidade cristã ortodoxa, invade as vilas judaicas e começa a massacrar, matar, botar fogo em casa. Então, em 1904, acontece uma desgraça, matam cerca de 200 judeus na região da Bessarabia. Gente, a população do mundo era 10 vezes menos do que hoje. 200 judeus representa hoje 2.000 judeus. Parece com Gaza, né? Então, os que sobrevivem começam a pedir ajuda a outras comunidades judaicas para poder sair dessa situação. E a minha família vem para o Brasil, para Rio Grande do Sul, 4 irmãos. Quem conhece 4 irmãos? Já ouviu falar em 4 irmãos? No Rio Grande do Sul? Um dos irmãos era meu bisavô. Então começa uma vila agrícola chamada 4 Irmãos, depois vai para Santa Maria, e Philipson, e quando chegam lá também iam para o campo trabalhar e roubavam as casas. Então tiveram que se mudar para Porto Alegre. De Porto Alegre, minha família foi para o Rio de Janeiro. Então eu nasci no acidente do Rio de Janeiro. Tá bom? Então carioca, tem descendência judaica, por isso ele tem esse nome Nikolaevski. Por que Nikolaevski? Porque a vila que eles viviam lá na Bessarabia, na Moldávia, se chamava Nikolaevka. E no russo, quando você põe ski no final, quer dizer de, ou de origem de. Então todos os nomes, se a pessoa morava numa vila que chamava Moskovka, o nome da família dele passou a ser Moskovski. E a nossa vila era Nikolaevka, passou a ser Nikolaevski. Agora vocês sabem que é o Miguel, 55 anos, casado, pai de 3 filhos, feliz da vida, servo do Senhor, servo dos servos. Tá bom? 28 anos vivendo em Israel, porque Deus me chamou para viver nessa terra maravilhosa. Isso é um chamado que eu tive, mas isso eu vou compartilhar mais tarde, porque mais tarde eu quero desafiar vocês a seguirem o chamado de Deus para a vida de vocês. Tá bom? No capítulo 11, nós temos o título aí, capítulo 11 de Romanos, temos o título Futuro de Israel. E o capítulo 11 começa assim: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Paulo faz uma afirmação que eu digo assim, tem muita igreja que tem que rasgar essa página aí, porque acha que nós somos o Israel de Deus. É o que eu ouço aí, mas aqui diz que Deus não rejeitou Israel. Então Israel continua sendo Israel. O Israel pecaminoso que crucificou Jesus continua sendo Israel. E é sobre Israel que nós estamos falando. Versículo 11 diz assim, Romanos 11, 11. Nunca esqueçam desse versículo. Então pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? Quer dizer, Deus deixou eles tropeçarem, negarem a Jesus, para jogar eles no inferno? Para que sejam exterminados? Massacrados pelos árabes no século XX? Ou por Hitler? Não, século XXI, por Hitler no século XX?
no século VI pelos bizantinos, no século VII pelos muçulmanos, para serem massacrados, lançados no inferno, apagados da história. Foi para isso que Deus fez? Que eles tropeçassem, não se levantassem nunca mais? Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios. A palavra gentios quer dizer povos. A salvação chegou aos povos, porque Deus permitiu que o povo de Israel caísse. Agora vamos inverter a situação. E se Deus não permitisse que Israel caísse? O que seria de nós, os povos? Nós estaríamos perdidos. Que amor é esse? De um Deus que manda o seu Filho, o único Filho, que vai à cruz, morre por nós, desce às profundezas da terra, seu único Filho sem pecado, para que a gente possa crer nele e ser salvo. E que Deus é esse que pega o seu povo eleito, deixa ele tropeçar, tira ele da terra da promessa por 2000 anos, para que vocês possam ouvir falar quem é Jesus. Vocês entendem o paralelo que existe aqui? Entre a figura de Jesus como primogênito rejeitado pelos judeus e o próprio povo de Israel que é rejeitado pelo mundo. As nações do mundo rejeitam o fato de Israel existir e o fato de que Jerusalém é a capital de Israel e que Israel pertence ao povo judeu. Da mesma forma que o povo judeu, por 2000 anos, tem rejeitado o Filho de Deus. E Deus faz isso para que vocês sejam alcançados. Deus faz isso para que eu possa estar aqui compartilhando isso com vocês. Porque se isso não acontecesse, eu não estaria aqui, vocês estariam aí no mundo, perdidos, sem chance de salvação. Agora vamos entender qual é o discurso que a gente às vezes ouve em igrejas aí. Nós somos o Israel de Deus. Então, nesse discurso nós incluímos Deus rejeitou completamente Israel e jamais vai salvar Israel. Então a terra de Israel não pertence a Israel, pertence à igreja. Porque a igreja é o Israel de Deus. Olha a lógica. Vocês sabem o que levou a esse pensamento? Esse pensamento levou às cruzadas. As cruzadas visavam massacrar os cristãos de Israel, que estavam em Israel, massacrar os muçulmanos que estavam em Israel e os judeus que estavam em Israel. O pensamento de que Israel é substituível é um pensamento demoníaco, porque ele nega o Velho Testamento. Ele diz só existe o Novo Testamento sem Velho Testamento, e até as palavras no Novo Testamento que se relacionam ao Velho Testamento não têm valor. Ou seja, este pensamento diz, Deus é mentiroso. E você sabe qual foi o resultado da invasão de Jerusalém pelos cruzados? E não foi judeu que falou isso. Não foi muçulmano que relatou isso. Foi um historiador cristão que estava com os cruzados. Ele disse que o massacre da invasão dos cruzados em Jerusalém foi tão grande que o sangue das vítimas vinha até a metade da barriga dos cavalos. Vocês já pararam para pensar até onde a mentira pode levar o ser humano? Vocês sabem o que levou ao massacre dos judeus durante o Holocausto? Vocês têm noção o que levou os nazistas a fazerem o que fizeram? O que levou isso foi o discurso de um dos homens mais admirados no cristianismo, Lutero. Lutero foi um homem extremamente usado por Deus. Lutero foi usado por Deus para trazer a reforma e para mostrar que a autoridade é a palavra de Deus.
Só que toda pessoa que é usada por Deus tem que tomar cuidado. Porque a gente recebe muitas revelações de Deus, mas as revelações de Deus têm que estar baseadas sempre na palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão de nos confrontarmos com a palavra de Deus e ter certeza de que aquilo é inspirado pelo Espírito Santo e aquilo está de acordo com toda a palavra de Deus, não parte da palavra de Deus. Lutero, quando ele se converte, ele começa a pregar os pontos que devem mudar o cristianismo. Ele cria uma sede, um amor pelo povo de Israel, ele começa a pregar para os judeus. Prestem bastante atenção à estratégia satânica. Lutero começa a querer salvar os judeus. Ele vai nas comunidades judaicas e ele começa a pregar o arrependimento. O que acontece? Alguns judeus simplesmente dizem, não, muito obrigado. Sabe por que eles dizem não, muito obrigado? Porque eles foram massacrados no período bizantino pela igreja bizantina. Eles foram massacrados pela igreja medieval. Eles tinham que usar uma roupa com um símbolo para dizer que eram judeus, um chapéu de palhaço. Então Lutero começa a pregar para eles. E eles rejeitam. Você sabe o que Lutero diz? Que eles têm que ser espancados. Se eles continuarem praticando o judaísmo, eles têm que ser mortos e têm que ter os seus bens confiscados. O mesmo Lutero que pregou o arrependimento e a autoridade da palavra de Deus. E Hitler pega essa filosofia e usa como justificativa para massacrar o povo de Israel. Nós cristãos somos superiores a qualquer outra raça. Os arianos cristãos são superiores a qualquer outra raça. E têm o direito de eliminar os infiéis. Isso se chama fanatismo. E nós temos muito que cuidar de não sermos fanáticos. Nós temos que ser espirituais, não podemos ser religiosos e não podemos ser fanáticos. O que é ser espiritual? Não religioso, não fanático. É não estar no extremo. O extremismo é destrutível. Ontem eu falei sobre isso, eu vou tocar num assunto rapidamente. Satanás, quando ele entra no mundo, ele não entra mentindo descaradamente. Dizer para o pastor Josmar, olha que cabelão, pastor Josmar, você está descendo aí por todos os lados, com cachos bonitos. Ele não vai dizer assim. Ele vai dizer assim, seu cabelo está ainda bem preto, você parece bem jovem. Ele vai contar uma história. O pastor Josmar vai dizer, uau, como eu sou bonito, como eu sou agradável, jovem. Isso enche o ser humano de um certo orgulho. Como eu sou capaz? Foi isso que Satanás fez. Ele disse, não é assim que Deus disse. Primeiro ele jogou a semente. Você sabe. Você tem conhecimento. Não é assim que Deus disse. Ele não disse, você não sabe de nada. Ou, ele não disse, você tem certeza que é assim que Deus disse? Não, Satanás disse, não é assim que Deus disse? Ou seja, você sabe o que Deus disse. Primeiro encheu o ego. Depois ele disse, não comerás do fruto. Até aí está tudo bem, né? Essa segunda frase parece boa, mas a continuação dela é, e nem tocarás. Satanás joga o ego e depois joga a isca. E a isca é, você não sabe que Deus disse, ou seja, eu sei que Deus disse, e o que Deus disse? Não comerás e nem tocarás, só que Deus não disse não tocarás. Mas o ego fez você crer que aquilo que a serpente está dizendo é verdade. E às vezes, é exatamente isso que Satanás propõe para a gente. Ele propõe uma coisa sutil, que vai levar a outra coisa sutil, e vai levar a outra coisa sutil, e daqui a pouco nós estamos afundados na lama. E é um caminho sem volta. A não ser que haja realmente arrependimento. E o processo de arrependimento
dói.